Fala, amigos! Muito boa noite para você. Você vai seguir aí com a coletiva do técnico Thiago Carpini do Esporte Clube Vitória. Então, deixe seu like, também se inscreva no canal, mas deixa mesmo, gente, é importante aqui pro canal. Clica aí no joinha e se não é inscrito, clique no botão inscrever-se, tá bom? O nosso canal tem um oferecimento de Uniagro 20 anos. Fala, Carpini. Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 2-1 contra a equipe do Ferroviário. Professor, boa noite. Parabéns por mais uma vitória, seguindo invicto. Vivendo o dia a dia aqui com vocês, nos treinamentos e tudo mais, uma das coisas que eu mais ouço de comissão, de jogadores, é: nós podemos fazer história, nós queremos fazer história. Isso é muito legal. E eu queria saber sobre sonhos e planejamentos. Qual o sonho dessa delegação e qual o plano real para essa temporada 2025? Queria que você falasse um pouco sobre. Bom, boa noite, bacana a pergunta, né? Uma coisa que a gente acredita muito é a gente cria os comportamentos não só através do trabalho, do dia a dia que vocês acompanham, mas plantando a ideia, né? E é bacana como o nosso grupo tem comprado as ideias e a cada jogo, a cada objetivo alcançado ou próximo de um objetivo alcançado, a gente vem sempre trazendo esse ponto, né? Fazer história, que eu acho que é isso que é bacana, é isso que fica. As coisas no futebol elas são muito dinâmicas, muito passageiras, coisas materiais que você conquista, mas a história é o que fica, é a oportunidade de defender um clube tão grande como o Vitória, e a gente falou de uma classificação à Copa do Nordeste, a próxima fase, coisa que não acontece há um tempo, uma classificação antecipada que não acontece há um tempo, uma invencibilidade. Então todos os dados a gente tenta também passar para que eles absorvam e comprem essa ideia e a gente siga tendo a oportunidade de fazer história, de evoluir, de buscar sempre o melhor para o nosso clube. E as perspectivas reais, né? Que aí, desculpa, faltou o complemento. Que a gente tem que entender também a realidade das competições, reconhecer as nossas limitações, né? Todas as equipes têm. E saber que vai ser impossível vencer sempre e ser campeão de tudo. Esse é um sonho, mas daí há uma realidade, tem uma lacuna muito grande, mas a gente vai sempre trabalhar para performar e representar bem o Vitória em todas as competições e buscar conquistas, que é a história que fica, como eu mencionei anteriormente. Ok, boa noite, Carpini. 8 anos, mais ou menos, que o Vitória não tem um início de temporada tão bom quanto essa. Continua invicto ainda, né? Mantendo. Mas eu queria que você fizesse uma leitura desses 2 tempos do jogo. E, claro, você já tem em tese na sua cabeça o time que esse deve ser o principal a partir de agora, que você tinha dito na última coletiva. Não. Então eu queria que você falasse sobre isso. E ali o comportamento de Mateuzinho e o Wellington Rato, você acha que realmente cabe os dois ali naquela posição? Boa. Eu não vou mais falar em equipe base, titular, não vou definir assim, porque a cada jogo é uma história. Eu quero começar a mexer menos, isso é um fato, como eu coloquei na coletiva anterior, mas a cada jogo vão surgindo possibilidades da gente visualizar algumas coisas e tentar melhorar, tentar evoluir. Nós ainda precisamos ver o Halter atuando, o Jamerson, o Val ainda não tinha tido uma oportunidade maior e hoje participou. O Thiago, no início, teve um problema físico, uma lesão no tornozelo e afastou ele um período de treino e foi para o final da fila. Ainda nós não vimos o Thiago performar, então ainda tem algumas coisas a serem observadas, né? O início realmente ele é muito bom, né? Mas em relação a números, em relação a performance, o que incomoda um pouco nós internamente, começando comigo e com os atletas, porque eu percebo no semblante deles o mesmo sentimento, é pertinente nesse início ainda essa oscilação, né? A gente fazer tempos tão distintos, jogos tão distintos como foi o jogo passado e esse. Nós sabemos que hoje nós tiramos sim coisas para serem melhoradas, tem coisas boas, mas hoje foram muitos erros, hoje foi um jogo, não foi uma das melhores noites do Vitória, nós temos essa consciência e o que me deixa tranquilo é que nós temos essa consciência, né? Nós poderíamos aqui estar falando algo diferente e é o sentimento meu e dos atletas. Então hoje valeu a invencibilidade tão longa, valeu o início promissor, valeu uma liderança momentânea da nossa chave da Copa do Nordeste, vale uma liderança momentânea do campeonato estadual, mas tudo isso é momentâneo. Nós precisamos seguir evoluindo, melhorando, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente
isso vai acontecer com o passar do tempo, com o entrosamento, com a manutenção de alguns atletas, a gente oscilar um pouco menos. E, né, isso não só dentro do jogo, mas também de uma partida para outra. Sobre Rato e Matheus, eu acredito que dá para a gente dá para usar os dois, mas nós precisamos organizar melhor eles em campo, principalmente nos comportamentos sem a bola. E isso requer um pouco de tempo, eles precisam jogar juntos, eles precisam se conhecer melhor, eles precisam entender melhor a movimentação. Isso é tempo, é jogo, é treino, é repetição. Às vezes faz uma mudança agora, a gente coloca Rato e Matheus, aí não flui tudo aquilo que nós esperamos, aí no outro jogo muda. E aí isso nunca vai acontecer, né? Então acho que a repetição ela é importante agora nesse momento, né? Respeitando as condições físicas. O Matheus hoje sentiu um incômodo que ele já vinha sentindo durante a semana. Não sei se nós vamos conseguir repetir essa dupla para o jogo do final de semana, mas eu acredito que nós precisamos, é possível que eles joguem juntos, mas nós precisamos organizá-los melhor, né? Coletivamente, porque capacidade os dois têm demais. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. Falando sobre o Val Soares, que é outro jogador que chega, né, com poucas informações aqui pra gente, mas informações que se tem de onde ele passou é que ele é um excelente jogador, né, um jogador em evolução. Qual a sua avaliação sobre o Val Soares e você considera dar mais minutos para ele no Vitória? Não estreou, né? Acho que hoje ele teve uma minutagem maior, quase que uma estreia, mas ele já participou um pouquinho em outros jogos. Vinha evoluindo, né? Sofreu um pouco no início pela condição física. Hoje ele está chegando mais próximo do ideal. E isso é natural, né? Tem atletas que sentem um pouco mais, outros sentem um pouco menos. Isso é genética, né? E o Val foi um cara que sentiu esse início de não ter essa pré-temporada da maneira que é necessário. E agora ele vem melhorando, vem evoluindo no dia a dia e merecia uma minutagem maior, fez um jogo muito bom. Aquilo que se espera dele ainda, né, aquém do que ele pode render, e ele sabe disso, ainda um pouco travado, e é perfeitamente compreensível por seu início, e o cara está agora soltando de um início de competição e começando a participar dos jogos. É um cara que tem uma bola longa, distribui bem o jogo, tem uma finalização de média distância muito boa. E é mais um atleta que a gente precisa ter mais cuidado, mais paciência, mais atenção, carinho, como a gente procura ter com todos, para ele nos ajudar também. Carpini, boa noite. Hoje eu percebi a equipe apostando muito em lançamentos diretos, né? Especificamente no segundo tempo com a entrada do Fabri. Mas não de qualquer forma, né? Não se livrando da bola, mas sim consciente de que o Fabri poderia brigar. Eu te pergunto, isso foi em função do adversário que estava oferecendo espaço ou você aposta nessa estratégia para a sequência de 2025 também? Não, não deixa de ser uma alternativa, né? Essa bola não em disputa, mas uma bola longa direcionada, tentando atacar os espaços. A gente tem trabalhado muito nisso. Hoje o adversário proporcionou isso por jogar com uma linha bastante alta em alguns momentos, principalmente quando a gente vinha circulando a bola. Essa tirada, no momento da circulação, eles fazem muito bem, uma equipe organizada, nos criou muita dificuldade, uma linha de 5 bem postada, bem montada, uma transição veloz, uma bola parada ofensiva muito forte, de 12 gols que eles fizeram na temporada, 10, se eu não me engano, foram de bola parada, então foi um cuidado que nós tivemos, uma preocupação, e nós sabíamos que seria esse jogo do nosso erro, né? E aí, com o passar do tempo, nós observamos também que essa tirada da linha nós poderíamos tirar algum proveito com essa profundidade do Mosquito, que entrou e fez o gol numa situação dessa, o Fabrício, que ele tem essa característica, né? Então a gente tentou explorar um pouco mais isso no segundo tempo, em virtude daquilo que nós vimos no primeiro. Carpinho, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória. O Vitória dominou o jogo, assumiu a liderança, mas ainda não mostra uma performance tão eficiente. Sofre ali um pouco de aperto em alguns momentos cruciais. Dito isso, eu queria que você falasse um pouco quais são os ajustes que você acha que precisa ser feito com mais precisão para as próximas partidas. Agora como eu falei anteriormente, né? É o tempo, entrosamento e treino, né? Eu sigo insistindo e batendo nessa tecla. A gente treina muito pouco, quase não treina. Essa semana nós jogamos no sábado, né? Treinamos domingo de manhã, saímos daqui tarde da noite, quase já domingo. 9 horas da manhã todo mundo já no campo treinando. Segunda-feira
que foi ontem, era às 48 horas da recuperação, já estava treinando para o jogo de hoje. Isso tudo interfere na performance. A gente não vai ter a melhor performance. Os atletas, nós temos o mesmo sentimento torcedor. A gente quer sempre jogar bem, evoluir, né, mostrar um jogo mais combinado, de mais imposição, mas é dentro do que está sendo possível. Eles estão entregando o melhor deles, não tenha dúvida disso. A gente vão ter que treinar um pouquinho, e talvez isso possa ter atrapalhado também em alguns momentos, porque nós precisamos subir um pouquinho a carga. E agora, desse jogo de terça para domingo, acho que em todo o período que nós estamos aqui, acho que talvez seja o período de mais dias. E olha só que nós estamos falando de 3 dias. Então, que privilégio. Mas dentro disso nós precisamos também de um descanso. Amanhã uma folga geral, depois de 17 dias consecutivos, de domingo a domingo, eles vão ter um descanso que é importantíssimo para a cabeça, para a família. Para quinta-feira a gente está renovado, retornando e procurar ajustar esses detalhes. Esses detalhes, como eu disse, a gente precisa agora que eles se conheçam melhor, e a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para treinar, para fazer todos os movimentos que a gente entende que possam facilitá-los nas tomadas de decisões do jogo. Isso vai evoluir naturalmente, isso é um processo gradativo, e que bom que essa evolução ela possa e deve acontecer com o resultado, né? Com as coisas acontecendo, se tornam muito mais tranquilas. Carpini, boa noite. Paulo do Varela Net. Parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouco sobre Lucas Braga, que fez o primeiro jogo hoje, atuou por 70 minutos, o que não era esperado, né? Qual foi a sua avaliação sobre ele e quais são as expectativas criadas? Boa. Ainda não era o momento dele fazer os 70, nós atropelamos um pouquinho o processo porque era necessário. Em cima de todo o estudo que nós fizemos do time do Ferroviário, e eu falo, hoje não tem mais ninguém bobo, todo mundo se conhece. De novo, eu volto a falar, uma equipe que nos criou dificuldade, e imaginávamos que fosse ter o que foi em alguns momentos do primeiro tempo e do jogo, pouco campo para a gente atacar espaço. É um time que não marcou o Vitória alto, na perda da bola todo mundo transitava para trás e esperava, uma linha de 5 bem montada, e o Braga é um cara que encontra mais esses espaços com a bola, diferente do Fábio, diferente de outros atletas como o Mosquito, que precisa um pouco mais de campo. Então a ideia foi essa, não só em atropelar o processo, mas pela característica do adversário. Eu acho que ele entregou bem aquilo que era esperado, nós também sabemos, e ele também sabe tudo que ele pode render. É um processo, vai evoluir, vai melhorar, mas já mostrou que tem muita coisa boa para nos ajudar. Ô Carpini, eu ouço muitos técnicos falando, inclusive, sobre a quantidade, né? A maratona de jogos realmente é uma maratona muito grande para vocês, não dá tempo nem para treinar, só que, por outro lado, todo mundo quer disputar as competições, são muitas competições no calendário. O que eu queria saber de você é o seguinte, talvez seria necessário pensar numa redefinição até de tabelas, de campeonatos, para encontrar uma forma de facilitar, digamos assim, o trabalho de vocês? Eu acho que isso é um assunto, um tema que, né, já foi muito pauta. Um dos objetivos do Vitória o ano passado era tentar chegar entre os 9 primeiros para a gente tentar entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Nós não conseguimos alcançar esse objetivo, né? O primeiro objetivo era não cair, era salvar o ano, era a permanência, era o nosso título, era a permanência, depois a Sul-Americana, e o terceiro objetivo internamente era justamente esse, pensando em ter 2 datas vagas no calendário de 2025. Isso não aconteceu. Que bom que nós temos todas essas competições, que bom que o Vitória vem nessa prateleira alta, se reconstruindo, mas eu acho que passou do tempo, né, da gente tentar encontrar alguma alternativa. Não sei, talvez, eu acho que o caminho também, na minha opinião, tá? Eu só tô compartilhando aquilo que eu acho. Não acho que também acabar com os estaduais, porque os estaduais ele coloca muito bom profissional, atletas e treinadores no mercado. Eu vim também dos campeonatos estaduais, é importante para todos, mas talvez criar um modo de disputa onde as equipes que têm um calendário entrem numa segunda fase, iniciem com uma equipe sub-23, não sei, alguma situação que a gente consiga ter uma janela um pouco melhor de preparação e não encavalar tantas competições, e nisso você perde qualidade, você perde conteúdo do meu trabalho, você perde performance dos atletas, que não conseguem nunca render aquilo que é esperado pela sequência de jogos, mas acho que algo precisava ser feito, e esse Mundial no final do ano eu acho que espremeu ainda mais o nosso calendário, e a tendência ano que vem com a Copa do Mundo é que continue igual,
e vamos ver onde nós vamos parar aí. Boa noite, Carpini, o Araújo Boas Notícias. O Vitória agora tem o Jequié, né, no domingo, e depois o Fortaleza, uma sequência de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Você pensa em repetir o time de hoje contra o Jequié, já pensando também no Fortaleza na Copa do Nordeste, pensando que o Vitória está com essa classificação encaminhada no Campeonato Baiano? Como é que você projeta esses próximos 2 jogos em relação ao time? Eu penso em repetir grande parte. Alguns atletas, como eu falei, eu ainda preciso ver. A gente precisa ver o Jamerson, acho que o momento talvez seja o domingo. Vamos ver como ele se encontra, né, para poder estrear. Acho que o feedback do atleta é importante. Fisicamente ele já mostrou que está muito bem, entender um pouco mais o nosso jogo. Nós não tivemos todo esse tempo, então, com o Carlinhos, com o Braga, então o Jamerson entra nessa loucura que é o nosso calendário, chega, já tem que jogar, e assim o Walter também, o Lucas, que a gente precisa também observar. Então talvez sejam atletas que possam participar do jogo de domingo, o Thiago também. Mas dentro disso a minha ideia não seria rodar muito não, a gente começar a dar um pouco mais de minutagem, um pouco mais de informação. Nós vamos ter 3 dias para poder trabalhar um pouco melhor. E aí dentro disso, como eu falo sempre, né, hoje foi um ponto de partida. Tudo que nós vimos para trás foi muito importante, a nossa pré-temporada dentro da competição, mas hoje foi um ponto de partida. E agora as coisas vão se encaixando, cada um vai ocupando o seu espaço dentro daquilo que eu observei, que eu acredito, que eu acho que vai entregar melhor para cada jogo e para aquilo que a gente pensa para o momento do Vitória. Boa noite, Carpini, Thiago do Panorama Rubro Negro. Você fala muito bem nas suas coletivas sobre a questão de meritocracia. Sobre os 2 laterais direitos que você tem, quais são as características que te agradam para que eles sejam titulares da posição? Ou você pensa em relação, de acordo nesse momento, né, início de temporada, usá-los de acordo à proposta de jogo dos times adversários? São 2 situações aí bem distintas, né? Acho que a gente pode trabalhar em cima do que oferece o adversário. Os 2 têm características ofensivas que me agradam muito. O Raul é um cara muito efetivo na bola final, ele tem uma bola final muito boa, foi muito decisivo em vários jogos aqui já para nós. O Claudinho é um cara que a parte ofensiva dele tem um pouco mais de repertório. Ele consegue vir por dentro, vir por fora, ele não só joga em profundidade, ele consegue, com a bola no pé, criar alternativas, achar espaço. Então, ele dá para nós uma variação ofensiva interessante. O Raul já é um cara mais de corredor de profundidade, na linha defensiva sofre um pouco menos que o Claudinho. O Claudinho a gente tem ajustado alguns comportamentos dele. Mas são 2 jogadores que me agradam e que a gente pode usar de acordo com o adversário, sim. Mas dentro disso também, de acordo com aquilo que a gente acredita que é o mais importante. Independente do adversário, a gente não abre mão dos nossos comportamentos, né? Então a gente está muito feliz com a performance dos 2 e agora cada um vai ocupando o seu espaço. Carpini, não querendo ser chato, né? Porque sempre tem a pessoa que fala, o time isso, o time aquilo, mas vem observando desde o jogo contra o Colo-Colo, apesar de ter sido uma goleada, o gol que o Colo-Colo fez de início, conseguiu achar o espaço, finalizou, e naquele jogo até o Colo-Colo quase chegou no 2º gol. Contra o Porto, o time do Porto achou novamente espaço e conseguiu fazer o gol, e hoje, com o jogo ganho praticamente, o Ferroviário conseguiu achar o espaço. Você acha que isso é muito mais mérito do time adversário, ou o seu time ainda não está totalmente alinhado a essa parte de transição defensiva? Boa pergunta, não só a transição defensiva, mas a ocupação de espaço. Claro que tem o mérito do adversário, sim, a capacidade, mas nesses pontos específicos dos gols que nós sofremos foi mais a nossa falha. E não uma falha individual, falha coletiva. No próprio lance do jogo passado que nós sofremos o gol, tomamos um contra-ataque do contra-ataque, e aí você já se expôs, né? Ficou aquele jogo de trocação, a gente estava com a linha montada, não era hora de quebrar a linha, e esses detalhes eu procuro passar para eles. A gente faz a edição do material, às vezes eu faço o vídeo setorizado, às vezes a gente faz o vídeo para todos aqui nessa sala, a gente mostra, ajusta, na dúvida a gente guarda um pouquinho a linha, tira o passe de dentro, enfim, a gente vai ajustando. É início de temporada, ainda é aceitável esses erros, mas são erros que precisam evoluir, nós não podemos mais errar dessa maneira. E vai muito também daquilo que eu falo para os atletas, sabe? É difícil para ele também, para eles, eu me coloco no lugar deles, que eu já tive.
Cada treinador pede uma coisa, um encaixe individual, um acompanha do lado do campo, outro só fecha espaço e balança na linha, marca mais alto, marca mais baixo, não pressiona a bola, corre para trás, agride a marcação, ou seja, então é muita informação para pouco tempo. Então você vê jogadores como Baralhas, Ronald, William Oliveira, Hiller, então são jogadores de características diferentes. O Hiller e o William mais adaptado àquilo que a gente costuma fazer, então eles preenchem melhor o espaço. Baralhas, ele consegue em muitos momentos corrigir na força física, né? Por mais que tome uma decisão errada, ele consegue consertar. É um cara que, ajustando ele, eu acredito que ele vai evoluir mais, porque ele vai correr de maneira mais organizada, assim como o Ronald, que é outro grande jogador, o Val, que participou hoje, enfim, são boas opções que nós temos, mas respondendo bem diretamente sua pergunta, eu acredito que seja mais uma falha coletiva. E não a falha coletiva, eu me coloco nessa falha coletiva, porque muitas das coisas o que eles fazem é aquilo que a gente passa, nem sempre a gente está tendo aquele tempo de qualidade para passar tudo que a gente precisa passar de informação e treinar, mas dentro do possível eles têm entregado. Carpini, na coletiva passada, você falou da boa dor de cabeça que você está tendo, né? Principalmente com a chegada do Carlinhos, que já vinha marcando gol, jogando bem lá no Flamengo. Chegou, marcou o gol aqui, aí você tem os atacantes do Vitória, o Janderson e o Fabri. Eu queria saber de você, como é que está sendo o dia a dia, o critério para poder escolher um 9 para poder escalar. Hoje mesmo foi o Janderson, poderia muito bem ser o Carlinhos, poderia também ser o Fabri, mas eu quero saber de você, qual é o critério que está sendo usado. Olha, tentar ser o mais justo possível, mais coerente, talvez nem sempre eu consiga, eu falo isso para eles. O Janderson vinha cumprindo as funções daquilo que a gente acredita e que é necessário para um atacante jogar na nossa equipe nessa função, assim como o Fabri, que tem a condição, assim como o Janderson também, de fazer do lado e centralizado. O Carlinhos já é um cara mais de bola final, e a gente procura dar informação para todos, aquilo que nós acreditamos dos comportamentos com e sem a bola. Dentro disso, como eu digo, cada um vai ocupando o seu espaço. A vez é do Janderson, provavelmente vou repetir o Janderson no domingo. Ele sabe o que precisa fazer, né? Não digo sem contar os gols, que aí é também uma cobrança também pessoal, mas principalmente do comportamento coletivo. O Janderson não fez, vem o Fabrício, o Janderson vai para o final da fila, depois vem o Carlinhos, e é assim que é o futebol. Fez, a informação é essa, produziu, joga. Por algum momento não aconteceu, seja uma carga física ou um momento, o atleta às vezes oscila um pouco durante a temporada, é natural, tem uma fase que o outro está melhor e vai para o jogo e vamos retomar de novo e trabalhar, e assim todas as posições. Fez aquilo que é proposto, vai ocupando o seu espaço. Carpini, boa noite. Você falou do calendário apertado, da falta de tempo, que infelizmente está afetando o clube, e chama a atenção, claro, ainda é o começo de temporada, mas a parte física de alguns jogadores também a gente percebe no movimentar, no pensar, ainda muito carente de aprimoramento. Essa falta de tempo também atrapalha muito esse trabalho físico mais dedicado também? Sem dúvida. A gente tem feito trabalhos por exemplo, de força isolada na academia, trabalhos de potência, à medida que a gente consegue tirar os atletas do jogo. Então o atleta fica fora não para descansar, para treinar. Essa quantidade de erros técnicos não é normal, a gente sabe que não é normal. E vai muito de encontro a isso, ao momento físico que eles ainda se encontram. Claro que tem um entrosamento, o conjunto, o conhecimento, mas a parte física, sem dúvida, ainda pesa bastante. São erros que não vão acontecer durante a temporada, nós vamos evoluir nesse aspecto. Mas, como eu digo, né, a gente fazendo tudo como é possível fazer, com pouco tempo, e sem dúvida isso atrapalha a performance individual de cada um deles dentro da coletiva, né? Mas a gente precisa ter, o que eu falo muito para eles, paciência, agora aproveitar bem esse pouco período que nós vamos ter para treinar, para a gente tentar evoluir em tudo isso que nós vimos, não só na partida de hoje, mas que a gente vem observando que a gente precisa evoluir. Boa noite a todos, entrevista encerrada. Lembrando que amanhã é folga geral e a representação na quinta-feira à tarde.